Um dos maiores problemas da macroeconomia hoje é como você resolve o problema de crescimento mundial. Então, os países vêm crescendo cada vez menos e parece não ter muito uma solução para isso, apesar de todos os estímulos possíveis e imagináveis que os governos vão usando. Ao mesmo tempo, você tem a questão de uma população que envelhece cada vez mais, principalmente nos países desenvolvidos, né, e também em países emergentes. Então parece que é uma coisa que, a não ser em algumas regiões do mundo, como o Oriente Médio e a África, você não vê um crescimento populacional e cria toda a discussão em relação à imigração, ou seja, pessoas estão saindo de países para tentar uma vida melhor em outros países, criando aí uma das maiores migrações da história da humanidade nesse exato momento. E aí fica a questão, qual que é a solução de tudo isso? Como é que hoje o sistema monetário pode ser modificado? E aqui o que eu quero te passar é um pensamento do Raoul Pal, que ele é bastante focado em tecnologia, inteligência artificial e criptomoedas, mas que pode fazer você pensar um pouco independente da sua opinião ou da sua posição. Então a grande questão aqui que ele trouxe é em relação ao maior problema que existe hoje na macroeconomia, que é o aumento do gasto público em relação ao PIB de um determinado país, né? Ele argumenta que o grande problema que se tem é que você tem uma população produtiva cada vez menor e aquela população que é produtiva, ficando cada vez mais velha, a sua produtividade vem caindo cada vez mais e você precisa compensar por isso. Ou seja, para você ter um país que cresce, você precisa também ter inovação, você precisa ter um aumento de produtividade e você precisa ter mais produtos e serviços disponíveis para a quantidade de pessoas, né, que faz com que os preços caiam, você tenha cada vez mais concorrência, etc. Mas o processo que nós estamos vendo é um pouco contra tudo isso, porque você não tem pessoas suficientes para poder ter esse tipo de crescimento e, ao mesmo tempo, as pessoas que vão envelhecendo têm cada vez mais necessidades de renda para poder se manterem num momento que, quando você produz cada vez menos coisas, elas ficam mais caras. Então é meio que um cachorro correndo atrás do rabo. Isso também cria o grande gap que você vê entre os baby boomers, né, que acabaram sendo a geração que tiveram o maior acúmulo de ativos hoje, né, que hoje são super inflacionados e também ganharam dinheiro numa proporção que ficava fácil para eles poderem comprar esses ativos. E aí vem a geração seguinte dos millennials e não consegue fazer nem parecido com o que os pais deles fizeram, por exemplo, né? Então você tem uma grande disparidade entre gerações e isso é uma coisa que se replica no mundo inteiro. Então o que o Raoul Pal traz aqui é o grande dilema que vai acontecer a partir de 2030, né? Que ele fala muito do livro The Fourth Turning, né? Talvez seja um livro que você deve conhecer, que é importante você tentar ver, né? Como falando das fases aí da civilização, etc. Eu acho que é bastante interessante você colocar isso no seu radar também, né? Vou colocar aqui também na descrição do vídeo. E o Raoul Pal argumenta a seguinte coisa. Então nós temos economias que estão crescendo cada vez menos e com uma dificuldade cada vez maior de poder acionar, mesmo tendo, por exemplo, uma mudança de governo, né, como o Trump, etc., que diz que vai crescer, vai aumentar os empregos. Ninguém substitui o problema demográfico, apesar de você ter uma imigração forte nos Estados Unidos, isso vai somente prolongando o problema para acontecer. Você pode até comprar mais tempo, mas a macro tendência acaba sendo inevitável. E aí, na própria fórmula do PIB, né, segundo ele, você tem não somente a comercialização, né, os bens produzidos, etc., e comercializados num determinado ano, mas também existem as dívidas que são feitas nesse momento. E quando você tem uma redução da produtividade, a única forma de você poder compensar com isso é o aumento da dívida pública, para poder ter gastos públicos, para poder compensar tudo isso. Mas é claro que isso, segundo ele, vai deixando as coisas cada vez piores, cada vez mais caras e aumentando cada vez mais as dívidas necessárias, porque tem cada vez menos pessoas, percebe? Então, ele vê aí um grande problema, um grande entrave que torna com que o problema de dívida pública seja praticamente impossível de ser equacionado matematicamente.
praticamente, certo? Uma coisa que nenhum país vai conseguir se livrar, segundo ele. Ou seja, você tem uma equação impossível também na questão de austeridade. Por mais que você tente criar programas como o DOGE, né, que é proposto ali pelo Elon Musk, de cortar todos os gastos públicos, vamos agora colocar os países nos trilhos, né, como os Estados Unidos, etc., mas já chegamos num limite que não tem como voltar, ou até por definição, baseado numa economia que, mesmo que você tente criar crescimento, isso não vai poder compensar. E na visão dele, a única solução que você teria para isso é literalmente a robotização, certo? A inovação, a inteligência artificial ou robôs substituindo aqueles seres humanos que na verdade estão se movimentando de um país para o outro para tentar uma vida nova, etc. E se tornarem mais produtivos ou terem mais oportunidades, mas isso no longo prazo não sendo uma coisa viável, mesmo que você tenha toda essa migração e que ela seja bem sucedida. Então, segundo ele, você já vê, por exemplo, empresas como a Amazon que vão fazendo uma robotização silenciosa, e a maioria das pessoas acabam não percebendo que em várias plantas você já tem 100% de robôs. Isso é visto inclusive na própria China e falado também para muitos defensores na China como a grande solução da despopulação da terra, né, que a gente vem sofrendo, como uma forma de você poder aumentar a produtividade sem seres humanos para poder trazer os preços das coisas para baixo. Inclusive isso é defendido por muitas pessoas que, até como o próprio Jeff Booth, eu vou ver se eu falo com ele, de como nós temos forças inflacionárias, como a impressão de dinheiro, digamos assim, né? Produção de mais moeda e de mais dívida, etc., para poder pagar, né? Enfim, a moeda usada impressa para poder pagar a mesma dívida e também comprando produtos e serviços. E, por outro lado, você tem a inovação tecnológica fazendo com que você crie uma economia de escala. Então, o grande objetivo é você fazer a parte de inovação poder compensar exatamente esse aumento de gastos ou aumento de dívidas ou o debasement, né, que se chama da moeda, a desvalorização da moeda ao longo do tempo pela inflação monetária e tentar um equilíbrio ou que tenhamos uma vida com preços menores e mais produtividade. Por outro lado, muitos veem como o fim dos empregos ou a inserção de do que a gente chama de UBI, né, Universal Basic Income, ou seja, uma renda universal básica para você poder pagar as suas coisas. Então, isso é uma coisa que se cria bastante, pelo menos dá uma pulga atrás da orelha para que você possa pensar também, mas uma das questões mais importantes, se não a mais importante hoje na macroeconomia, é a compensação da pirâmide demográfica da maioria dos países pelos gastos públicos que são feitos justamente para compensar essa falta de produtividade. Mas o mais importante é avaliar as macro tendências de como isso afeta a população mundial e como que os governos vão implementando soluções, né? Se às vezes o estímulo não funcionar, talvez eles sejam obrigados a fazer uma revolução completa robótica para tentar trazer uma mão de obra que é inexistente, mas produzir pela primeira vez uma mão de obra em escala na recomposição de seres humanos que não estão ali para fazer aquele trabalho. Então, quis trazer um pouquinho de um pensamento mais profundo, mais complexo, para você também colocar no seu radar e, às vezes, colocar a sua opinião nos comentários. O que você acha desse tipo de pensamento e talvez quais sejam os países hoje que estão mais preparados para isso, né? Muitos vão dizer que a China seria esse país hoje, né, que vem, acho que tem uma das maiores taxas de robotização do mundo e talvez seja a grande aposta, por isso que você tem um pensamento ali do Xi Jinping, por exemplo, do Politburo em relação a investir em tecnologia, mas também, por outro lado, os Estados Unidos também vem pensando em soluções parecidas, mas vai ter uma série de outros problemas para poder implementar, e a Europa talvez seja o maior que possa beneficiar mais disso, mas não está investindo nem um pouco
ou pelo menos o que deveria se quiser se manter competitiva nessa história. Mas só o tempo vai poder dizer, mas uma coisa é certa, o Raoul Pal disse que, baseado nesse pensamento, você tem literalmente 6 anos, 5 anos agora, né, chegando perto do fim do ano, para poder ganhar dinheiro da forma tradicional, porque o mundo vai mudar radicalmente a partir de 2030.